Sejam bem-vindos a mais um Maranata Class. É com muita alegria que novamente aqui estamos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje chegamos na 7ª lição e você está conosco para aprender da Palavra de Deus. Mais uma vez aqui eu estou com os meus amigos Daniel, Danilo, Everton, e estamos montando essa equipe especial desse segundo trimestre. E aí, a lição, o título, a oração na prática. Eu tenho certeza que a lição da semana passada que também teve esse tema, abordando a importância da oração, e hoje a gente dá continuidade a essa temática tão importante, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você, para a sua unidade da Escola Sabatina. Então, já compartilha com todo mundo, para que aí as pessoas possam estar conosco aqui nos acompanhando e aprendendo da palavra do Senhor. Meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos começar a nossa lição, vamos começar aqui fazendo os apontamentos, mas antes eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos, vamos pedir a orientação do Senhor para a sua palavra. Querido Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a tua palavra, iremos comentar acerca da lição, as impressões que ao decorrer da semana a gente conseguiu extrair e que o teu Santo Espírito possa se fazer presente aqui junto conosco, mas também com cada um dos que estão nos acompanhando nesse momento. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, a oração na prática. A 7ª lição tem esse título, e aí a gente já começa, com a charge muito importante que toda semana a gente faz questão de comentar. E aqui na lição apresenta uma mulher, e aqui ela tem fazendo alguns comentários, e no primeiro quadrinho diz assim: Senhor, um filho eu peço. E aí no segundo, ela novamente diz: Senhor, não te esqueças de mim, nem do meu filho. E na terceira imagem, aparece agora ela feliz, agradecendo, dizendo: Obrigado, Senhor, a espera foi recompensada. E quando a gente observa aqui essa charge, a gente já imagina, a gente já é remetido à pessoa, que é apresentada aqui, o personagem, que se refere a Ana. Com certeza você conhece muito bem essa história. E aqui já deixa muito claro a importância da perseverança, a importância da gente focar naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor e ser persistentes, porque isso realmente é muito importante. E foi isso que Ana fez aqui. Ela estava passando por um momento difícil e precisava estar ali em constante oração, pedindo ao Senhor, e no momento certo, na hora certa, Deus concedeu a ela a bênção de ter o seu filho em seus braços, e por isso que a terceira imagem aqui já demonstra, já mostra essa alegria, o entusiasmo de Ana em receber a bênção, aquilo que foi seus constantes momentos de oração. E aí a gente vai lá para o domingo, confiança pela oração. Eu queria convidar o Daniel para comentar aqui, para entrar nesse momento conosco, no bate-papo dessa lição maravilhosa. Justamente, eu acho que a lição ela foi muito bem assertiva em colocar no domingo a confiança pela oração, porque a história da Ana é justamente uma mulher que vai ali, vai comentar melhor sobre isso depois, mas ela faz um pedido muito específico para Deus. E provavelmente muitos que estão assistindo também têm orado, pedido a Deus coisas que talvez sejam específicas, talvez sejam coisas que estão ali há alguns anos orando. A gente tinha até comentado testemunhos, em outros momentos, no off, que espera ali por anos para ver se a oração é realizada. Porém, a lição ela traz o tema de confiança pela oração, trazendo que a oração é a oportunidade de você render a tua vontade a Deus. Por quê? Fora essa história, na Bíblia a gente encontra várias histórias de pessoas que pediram, mas receberam que a vontade de Deus não era exatamente o que eles pediram. A gente vê o maior exemplo, que é Jesus, que disse: olha, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou Davi, que teve a vontade de criar uma casa para Deus, mas Deus disse: não será você que vai criar, só junta as ofertas. Ou até Paulo, o maior pregador que existiu, que tinha uma enfermidade na carne e não foi curada. O grande ponto é, temos que
apesar de que a Bíblia diz que se você pedir com fé, será dado, temos que, antes de qualquer coisa, render à vontade de Deus. Deus, ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele sabe, mesmo que você peça X e ele for te dar ou um Y, né? Falando de variáveis, é para estar pegando essa mais simples, mas espero que você tenha entendido. Se ele for te dar outra coisa, que você se renda e dizer, não, agora eu compreendo que isso é o que eu precisava para a minha vida. E é muito importante que a gente reflita, lógico, na história de Ana, de você ser perseverante na oração, mas antes de tudo, entender que temos que buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida em qualquer momento. Muito bem, isso mesmo, Daniel. E aqui a gente chega na segunda-feira, que tem como título Oração Perseverante. E aqui vai estar baseado na história de Ana, e a gente está repetindo essa frase, né? A história de Ana, a história de Ana. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando até conhecem a história, mas talvez eu esteja falando aqui para alguém que do nada chegou aqui nesse canal, está assistindo esse vídeo, achou interessante e continua aqui conosco, mas que não sabe a história de Ana. E eu queria aqui fazer uma rápida introdução. Ana, a história é apresentada aqui na Bíblia, lá em 1 Samuel. E aí, o que é que acontece? Ana era uma mulher, tinha seu esposo, vivia ali um relacionamento onde ela dividia o seu esposo com uma outra mulher também, e vivia uma aflição muito grande porque não tinha filhos. E para a época, né, filhos era sinal de bênção, e por ela não ter um filho, isso a deixava bastante fragilizada. E a partir de agora, a partir de então, ela começa a pedir a Deus, a interceder ao Senhor pelo um filho. E o que chama bastante atenção é que ela não ora apenas uma vez, ela tem vários momentos, por isso que o tema aqui do domingo, da segunda-feira, oração persistente, porque Ana, de fato, foi uma mulher que persistiu em oração. A Bíblia vai contar, se referindo a ela, esses momentos de oração, que ela até vai ao templo e lá ela derrama lágrimas em silêncio, orando, pedindo a Deus por esse filho. E mais na frente, né, esse desejo que ela tinha no coração, essa perseverança na oração, pedindo esse filho, a oração é atendida e não é nada mais, nada menos do que Samuel. Se você não conhece, então vá para a Bíblia. 1 Samuel, começa a ler a história que você vai entender quem foi esse filho de Ana e a bênção que foi esse garoto, né? Não apenas para ela, mas para toda a humanidade. A história dele está relatada aí na Bíblia. E quando eu vejo essa história, eu lembro também de um outro casal que viveu uma situação um pouco parecida. Quando a gente vai lá olhar a história de Zacarias e Isabel, que também Isabel vivia essa mesma aflição, queria muito ter um filho e não teve, e com o tempo, né, já com a idade avançada, Deus dá a ela a alegria de ter um filho. E só que não era nada mais, nada menos do que o próprio João Batista. Então não foi qualquer uma pessoa. E por que essas histórias são importantes para nós, dentro do contexto aqui da lição? Porque muitas vezes a nossa súplica a Deus, as nossas orações, é muito voltada para aquele momento. A gente espera essa resposta de uma maneira imediata. Só que Deus, ele olha um contexto muito maior. Na própria lição aqui da segunda-feira, lá embaixo, está grifado aqui, diz assim, ó, precisamos lembrar que Deus enxerga um quadro muito maior do que nós. Ele vê além de tudo o que podemos imaginar. E muitas vezes Deus tem preparado algo tão grandioso para a gente, só que a necessidade, às vezes, o nosso impulso de querer aquela resposta de forma imediata faz com que a gente não observe o que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso que a gente ora, a gente pede a Deus e a gente não tem que parar por ali se aquilo não acontecer naquele momento. Precisamos continuar, ser perseverantes na oração, porque no momento certo, na hora exata, Deus vai conceder o que nós estamos pedindo, ou talvez nem seja aquilo, Deus nos mostre um outro caminho, mas o importante aqui que a lição vem nos mostrar é a necessidade de continuarmos perseverantes na oração, porque Deus, ele está ouvindo tudo e não vai deixar a gente às escuras, ele vai responder de alguma maneira. É interessante também a gente pensar no caso aí foi citado aí Ana, Zacarias, né? São pessoas que, bem, não tinham como ter filhos. No caso de Ana, ela era estéril, né?
E aí também tem um exemplo de Sara, né? Que também ela, por ter a idade muito avançada, ela não poderia ter filhos. E a lição ela comenta o seguinte, uma coisa bem interessante que é: o Senhor transformará nossos maiores desafios em catalisadores de crescimento e maturidade espiritual. Muito mais no caso de Sara do que nesses dois casos aí, porque eles realmente confiavam. Sara, ela duvidou, né, que ela poderia ter tido filho, mas Deus ele transformou justamente essa dúvida em um crescimento espiritual para ela. Então você percebe aí que, na verdade, cada um desses casos, Deus parece que até intencionalmente deixou prolongar para que eles pudessem brotar uma fé de onde não tinha. Tá entendendo? Aí fica aí o convite para cada um de nós, né? Realmente confiar em Deus, confiar tanto na soberania dele, como também no tempo certo. Né? E na terça-feira nós somos convidados, né, a princípio, a ler um texto que está no Salmo, o Salmo 62, no verso 8, onde declara o seguinte: confie nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. E a palavra-chave aqui seria justamente confiar. Mas a gente confiar em que sentido, né? Existe uma questão importante. Será que realmente confiamos que Deus sabe o que é o melhor para a gente, mesmo quando nós não recebemos uma resposta de forma imediata, né? Ou acreditamos que Ele responderá no tempo certo e da forma perfeita? A gente é convidado, então, diante de dessa confiança, a buscar a vontade de Deus e não a nossa. Existe um detalhe muito interessante na história de Ana, como o Jean já apresentou aqui. A Ana, ela vivia muito angustiada e muito triste, de modo que a Penina, né, ela tinha toda aquela situação onde ela vivia zombando de Ana, né? Então Ana ficava triste por conta daquilo também, porque ela não conseguia gerar um filho para o seu marido. Qual o cenário que a gente tem? Após a oração que a gente vê no capítulo 1 de Samuel, a gente vê justamente algo virando completamente. No final da oração, Ana sai não mais triste, embora ainda não tenha recebido a, o que ela tinha orado para poder receber. Né? Ela não sai mais triste de lá, ela sai já com um semblante regular e confiante. E a ideia de confiança é justamente isso. Se Deus não me der no tempo que eu quero, se Deus não me der da forma que eu desejar, se Deus não conceder a mim como eu espero que Ele conceda, né, eu continuarei a crer, eu terei essa fé, mesmo diante de um aparente silêncio de Deus, eu continuarei a exercer a fé. Né? A sua paciência e perseverança em oração mostram que a fé verdadeira se fortalece mesmo antes da resposta chegar. Né? E é justamente esse o cenário que a gente vê aqui, diante de silêncio, diante de dificuldade, diante do que a gente poderia chamar de incerteza. Ana preferiu confiar e esperar no tempo de Deus e conforme a vontade dele. O interessante aí é você, é, nós, né, que realmente vivemos pela fé, como fala ali que o justo viverá pela fé, né? Ela é um profeta. O que acontece é que a gente tem que ter uma esperança de que Deus ele vai fazer o melhor na nossa vida. Então é não viver ansioso, né? Inclusive como Jesus ele fala, né? Então o grande ponto aí é você confiar de tal modo que uma vez que se Deus responder conforme o que você espera, ou seja, se o plano dele estiver alinhado com o seu plano, ou não, né? Como você vê ali, tem histórias como o caso de Jonas, onde Deus de fato não fez a vontade de Jonas. Tá entendendo? Por outro lado, há diversas histórias que demonstram que Deus ele pode atender até o mais impossível dos pedidos. Então você tem que, de fato, se submeter à soberania de Deus, nem na ideia de, tipo assim, não, eu não vou pedir coisas para Deus porque ele é soberano e é a vontade dele e deixa. Não, Deus ele quer que você peça. Por outro lado, também é pedir acreditando, não, mas Deus ele vai fazer a vontade dele. Se ele não quiser me dar, quando ele quiser me fornecer, aí já não é agora do meu domínio. Né? Aquele cenário, né? Quando a gente confia de verdade, independente de qual é a resposta, nós estamos satisfeitos. Nós estamos satisfeitos porque confiamos que Deus, ele de fato
tem o melhor para todos nós. Ele sabe, ainda que seja doloroso e difícil para a gente, isso não quer dizer que não é o melhor de Deus para a gente. E é esse um ponto importante que a gente precisa ser chamado. Eu gostaria de chamar a atenção a uma pergunta também aí para vocês, certo? Que é a seguinte, que se encontra lá na comunidade também, né? Vou puxar aqui pra gente porque casa com o tema. Você já viveu momentos em que Deus pareceu estar em silêncio? O que é que isso ensinou para você? Eu gostaria de comentar que a gente está falando tanto de confiança, mas também a gente consegue traduzir um pouco de dependência. Quando você depende, se você tem, você utiliza. Quando você não tem, você aguarda. Você espera o melhor que pode usufruir. Assim como uma criança, né? O que vier para que a mãe fizer para comer, ela vai comer. O que vier de brincar, ela vai brincar. Se não tem brinquedo ou não tem comida, ela vai aguardar que os pais o alimentem ou forneçam ali um brinquedo ou vai procurar. Espero que não procure outra coisa em outro lugar. Mas estando dentro de casa, que também é algo que os pais fornecem, tá tudo certo. Então, a ideia de confiança está muito atrelado à dependência. Eu acho que dá para traduzir bem melhor dessa maneira. Somos, na quarta-feira, no momento hipertexto, nós somos chamados a ver as referências que a Bíblia apresenta, né? Em diversos momentos a gente vê cenários onde a oração é um ponto focal na história, né? E essa oração, ela determina, ela mostra, ela revela, né, coisas grandes que aconteceram, bem como também reviravoltas gigantes. Mas não somente nesses eventos grandes ou reviravoltas, às vezes era algo interno acontecendo nas pessoas, certo? Então somos encorajados, então, com base nesses exemplos, a orar com sinceridade, perseverança e reverência, cultivando um relacionamento profundo e seguro com Deus, certo? De que Ele nos ouve e age conforme sua perfeita vontade, né? Então a gente tem cenários e cenários na Bíblia onde há uma confissão com lágrimas, onde há súplica por livramento, onde a gente pode orar buscando por entendimento, onde a gente tem um pedido de bênção de Deus, né? E diante de todos esses cenários, quando a gente aplica isso em nossa vida, quando a gente entende que em todos os aspectos de nossa vida, tanto interno quanto externo, a gente tem que orar, a gente tem que viver uma vida de relacionamento e oração com Deus, a gente entende o crescimento que isso nos proporciona. O grande mérito aí é a gente reconhecer que, bem, a gente não tem Deus não é um Papai Noel para nos fornecer o que a gente quer. Por outro lado, ele é o rei, o criador do universo que nos ama e nos quer bem. Então a gente tem aí o privilégio de orar a ele, esse é o grande ponto. Queria comentar como é a Maranata Clash em relação aos jovens, eu acho que vão entender, apesar de talvez alguns adultos já assistam, né? A oração, tu tinha comentado que é ali a conexão com o nosso Deus. E se fosse tratar num mundo fictício, a oração seria o grande hack que a gente tem na vida, né? Porque tá falando com aquele que tá fora de todo o sistema. Só que é entender que, já que a gente tava comentando bastante, eu acho que vocês não vão se perder, é entender que aquele que ganha vantagem é a pessoa não por meio de habilidades ou coisa do tipo, mas porque ao se conectar com o seu criador, ela vai subir de nível com ele, né? Deus, ele eleva a gente como se fosse no videogame, né? Você vai subir de nível, mas para com ele. Porque na Terra a gente vai passar por aflições de qualquer maneira. Deus, ele pode conceder, mas você não vai ganhar poderes para sair fazendo aquelas coisas do videogame, né? Pode prosseguir, Daniel. E de fato, e na quinta-feira, curiosamente, fala justamente sobre isso, onde fala algumas dúvidas, né? E aí eu vou resumir aqui, onde o primeiro ponto é: por que orar se Deus já sabe de tudo, né? E é justamente o que o Daniel tinha falado aqui. Eu já tinha lido isso na última semana, mas ela comenta que a oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele, né? Então o grande ponto é que a gente, não é que Deus ele precisa da nossa oração, mas o grande ponto é que a gente precisa da oração, a gente precisa reconhecer que Deus ele é o dono e mantenedor de tudo.
Então, na realidade, o grande ponto é que, por exemplo, se a gente está passando por um momento difícil, como o Everton tinha falado ali, a gente orar por um momento difícil, às vezes Deus ele não vai mudar a realidade, ele não vai mudar o cenário, mas na verdade ele vai mudar você que está dentro do cenário. Tá entendendo? Te dá a paz. Então, quem muda é você porque você está orando e não realmente vai resolver os problemas. E tem que lembrar, não apenas Deus não precisa da sua oração, mas o Espírito Santo ele já ora por nós, como fala lá em Romanos 8, 26 a 27. Agora, o grande ponto é a gente submeter à vontade dele e falar e ter um relacionamento com ele. Tá entendendo? Então, Deus ele convida cada um de nós a orar. É um privilégio, tá entendendo? E também é uma necessidade, porque ele fala aqui, ó, por que orar quando tudo vai bem? O grande ponto é, a gente não vai ficar orando a Deus porque as coisas estão difíceis. Mas o grande ponto é a gente entender. Se os anjos eles adoram a Deus dia e noite, quanto mais a gente que precisa disso. Então, na verdade, é uma necessidade nossa de orar, mesmo quando tudo vai bem. O grande ponto é a gente reconhecer que Deus ele está, na verdade, salvando a gente de coisas que a gente sequer sabe, né? Por fim, comenta aqui qual o papel da fé na oração. A fé e a oração andam juntos. A gente deve orar não duvidando, né? Não duvidando. A gente tem que. Tiago 1, né, ele fala que a gente tem que ir a Deus agora com fé. Como, com quem devemos orar? E aí, principalmente, em particular, porque é onde você cria um relacionamento com Deus, mas também em família, em pequenos grupos e com toda a igreja. A gente pode interceder com a Deus independente da situação. E por fim, como podemos ouvir a Deus, né? Então, a oração, a leitura da Bíblia, a igreja, às vezes até as pessoas falam conosco, né? Deus ele fala conosco constantemente. Mas para que você possa ouvir ao Senhor, você tem que ter um relacionamento com ele. Ler a Bíblia e ter os olhos agora atentos para a vontade dele. Em toda a entrelinha comentamos sobre dependência e humildade, que é o que fala a sexta. Eu gostaria de ir para o sábado, a parte da comunidade, que pouco a gente lê, e falar um texto aqui sobre a oração que transforma, no caso, indo exatamente de encontro com tudo que a gente estava falando aqui. Eu não queria muito fugir desse assunto. Onde ele diz que a oração ele não é um ritual, é um relacionamento. E tem um parágrafo que diz, já que eu tinha comentado, né, o exemplo de Jesus, no Getsemane, Jesus não orou para escapar da cruz, mas para receber forças a fim de enfrentá-la. Às vezes Deus não muda o cenário, mas nos muda dentro dele. Toda oração sincera gera transformação, não só no que pedimos, mas em quem estamos nos tornando. Quando nos ajoelhamos, o orgulho cede, a fé amadurece e a alma encontra descanso. O homem evolui e chega-se a Deus. Então, neste momento, não sei se Jean vai tomar a palavra agora para conversar com você, agradecendo principalmente as visualizações do vídeo passado, né? Rapaz, a gente fica feliz, tá certo? Com todo o engajamento, as pessoas têm nos acompanhado, têm assistido, têm deixado lá os comentários, mas falta você ainda deixar o seu comentário, seguir a nossa página, compartilhar com seus amigos. Então, por favor, que você possa nos ajudar, seja um colaborador desse projeto, enviando assim um link para o máximo de pessoas que você conseguir, para que aí a gente possa ter mais e mais pessoas, mais e mais jovens estudando a palavra do Senhor. E é assim que nós chegamos ao final. Mas antes do Daniel orar, nós também queremos agradecer por todos os aventureiros que temos aqui na nossa cidade, pois amanhã é o Dia Mundial dos Aventureiros e nós temos muitos clubes de aventureiros espalhados aqui na nossa cidade. E amanhã é o seu dia, então nós ficamos felizes com esse dia tão importante, que você possa aproveitar de uma maneira muito especial. Agradecer também a todos os diretores que têm se empenhado à frente desse departamento, que a gente sabe que é tão desafiador e você tem se dedicado de uma maneira tão especial. Queremos agradecer também a nossa equipe de coordenadores, né? Temos o nosso coordenador regional, o Diogo, temos também as nossas coordenadoras distritais, a Tauane, que coordena ali o Distrito de Redenção, e também a Tamires, que coordena o Distrito de Vitória. Que Deus abençoe vocês, continue dando essa força para que vocês possam estar liderando esses diretores, pois eles precisam muito do suporte e da ajuda de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Agora sim,
Daniel, ora conosco e aproveita, pede uma bênção especial por esses aventureiros. Certo, vamos orar então, né? Como terminar diferente. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou um canal onde o homem ele pode chegar a Ti, o Senhor pode elevar o nosso espírito, elevar o nosso nível, Senhor, mais perto de Ti cada vez mais. Senhor, muito obrigado por isso. Venha abençoar todo o clube de aventureiros de todos os distritos e regiões, assim como o Jean ele bem enfatizou aqui perto, que eles possam confraternizar nessas festas, que eles possam crescer cada vez mais de ti e aprender verdadeiramente a orar, a falar contigo, Senhor. Senhor, te pedimos também que o Senhor molde o nosso coração para que possamos aceitar a tua vontade, qual seja qualquer uma que o Senhor possa dizer e quando mostrar, aceitemos ela para a nossa vida. Como também que possamos ser perseverantes na oração, mesmo que não tenha feito ela hoje, assim como a Ana, assim como a Sara, como os outros personagens que foram mostrados aqui, se for da tua vontade, que possamos perseverar, para que o que estamos pedindo seja realizado no tempo determinado por ti. Te agradecemos por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.